Pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um episódio do Mateando com as Advogadas, e no episódio de hoje nós vamos conversar com o Gustavo, ele que entende tudo sobre inteligência artificial. ChatGPT não existe só o ChatGPT como a única inteligência artificial. Existe de diversas outras plataformas e a gente vai conversar um pouco disso hoje. Tava bem ansiosa para essa live. Esse assunto eu acho muito bacana por isso. E eu acho que vocês vão gostar da live de hoje também, assim como eu. Já tô chamando aqui os meus parceiros, o Gustavo Rocha, a Alexia, para participarem comigo. Oi, Olá! Olá, boa noite! Boa noite! Olá! Olá, boa Olá! noite. Tudo bem? Tudo Tudo bom? ótimo. Tudo bem, gente. Tudo jóia. Tranquilo. Escutam bem? Sim. Sim, perfeito o áudio. Que ótimo. Tu já fez a apresentação, Lorena? Não, ainda não. Vou deixar para o Gustavo se apresentar. Não, bem tranquilo, gente. Estamos em casa. Isso aí. Vocês querem Então, me fala um apresentar? pouco do teu trabalho, fala como é que funciona o teu serviço e também já vai falando se o ChatGPT vai acabar com o nosso emprego ou não. Bom, vamos lá então, gente. O que acontece é assim, bom, me apresentando primeiro. Sou Gustavo Rocha, eu sou consultor nas áreas de gestão, tecnologia e marketing. Eu trabalho realmente com tecnologia mais avançada, tecnologia também de softwares, mas trabalho com inteligência artificial. Tenho desenvolvido projetos em empresas, escritórios de advocacia, implementando esse tipo de tecnologia e criando diferenciais. O ChatGPT é apenas um deles. Na verdade, a gente fala dele porque ele é o mais conhecido. Só que existem inúmeras inteligências, para diversas finalidades bem diferentes. Então, uma das coisas que eu quero aproveitar nosso momento aqui depois no bate-papo também é desmistificar um pouco disso. As pessoas muitas vezes entram achando, olha, o ChatGPT vai acabar com a advocacia, o ChatGPT, na verdade, está fazendo uma revolução. O ChatGPT tem uma característica, que está criando algo diferente. Ele é popular. Ele se popularizou. E ele foi, com a incorporação dele aos produtos da Microsoft, principalmente, né? A Microsoft investiu ali 10 bilhões de dólares. Ele foi, na verdade, digamos assim, popularizado de uma maneira mais veloz, através do Bing. Mas, ainda assim, ainda neste ponto, tu tem uma situação que tu tem que levar em conta, que é a seguinte: o chat GPT como inteligência, quando ele é utilizado dentro dos teus dados, ele se torna mais eficiente ainda. O chat GPT, quando tu começa a utilizar ele, tu mesmo, na tua conta gratuita até, brincando, na verdade, dentro dele, ele começa a se tornar mais interativo na tua forma de pensar, na tua forma de entender. Até eu estava conversando com um amigo esses dias e ele me perguntou um negócio que eu achei bem interessante até trazer para vocês, porque pode ser uma curiosidade que o pessoal não sabe, nem todo mundo sabe disso. E é algo bem simples, mas nem todo mundo sabe. Quando tu faz uma pergunta para o chat GPT, especialmente, né, no chat GPT, funciona no Bing também, em outros, mas especialmente no chat GPT, ele aparece embaixo um botãozinho chamado Regenerate Response. Quer dizer, ele está querendo dizer regenerar a resposta, fazer uma nova resposta. Mas a grande maioria absoluta das pessoas não clica. Uma outra parte das pessoas, se eu clicar aqui, ele gera uma outra resposta. É só isso. Não, não é. Na verdade, quando tu clica em Regenerate Response, quando ele termina, ele te pergunta: a resposta que eu te dei agora foi melhor, foi pior ou foi a mesma coisa? Se tu responder a mesma coisa e clicar de novo para gerar uma nova resposta, e na terceira vez tu disser que foi melhor, tu vai notar, e isso é que é impressionante, na tua conta, e não no teu amigo, na tua conta, ele vai começar a ofertar respostas com aquele tipo de escrita. Porque ele está entendendo que tu gosta mais daquilo ali. Que aquilo para ti é mais assertivo. Então, a inteligência artificial, ela está aprendendo contigo. E este é o grande, digamos, desafio, mas também é o grande problema. Porque se tu começa a não te preocupar com isso e tu coloca ok para qualquer coisa, ou coloca joinha porque achou bonitinho, na verdade tu pode estar construindo um monstrinho para ti. E não uma inteligência que vai te ajudar ali na frente. Quanto mais tu utilizar e mais tu ensinar ela dos teus gostos, mais ela vai ficar personalizada para ti. Isso vale para qualquer inteligência. Só que eu acho que é importante também, né, a gente entender e a gente começar falando,
porque a Lorena eu já conheço há mais tempo, já me conhece um pouco mais. Eu não gosto muito dessa coisa muito teórica, né? Mas é importante a gente entrar onde, gente? Principalmente. É importante que vocês entendam. A inteligência artificial não é algo novo. Ela se popularizou há pouco tempo, novembro do ano passado para cá. Mas a inteligência artificial na área jurídica também não é algo novo. Se vocês entrarem lá no meu site, gustavorocha.com, e procurarem o que eu escrevia em 2012, há mais de 10 anos atrás, já se falava de inteligência artificial na área jurídica. Por que se falava? Porque já existia o Ross. O Ross foi um filho do Watson da IBM. O Ross foi a primeira inteligência, digamos, generativa e principalmente baseada em aprendizado de máquina que foi desenvolvida para advogados. Isso há mais de 10 anos atrás. Só que hoje nós temos isso disponível para qualquer usuário, de qualquer nível. E é isso que está apavorando as pessoas. Está apavorando por quê? Porque as pessoas estão olhando para isso e dizendo o seguinte: ah, mas a tarefa que ela faz, ela vai me substituir. Não, a princípio não. O que ela vai substituir? Ela vai substituir as pessoas que não estão pensando naquilo que estão fazendo. Se eu chegar hoje num chat GPT da vida e colocar lá, me fale sobre a tese da revisão da vida toda, ele vai falar. Me fale sobre a tese da revisão da vida toda e me dê toda a fundamentação legal. Estou ensinando comandos, tá? Isso já são comandos. Vai te dar. Depois, desenvolva uma inicial lastreada nestes fundamentos que tu acabou de me dizer. Ele vai fazer. Quer dizer que ele não vai errar? Não. Ele erra súmula, ele erra lei, ele erra. E o que é pior e mais descarado, que eu acho assim mais o assinte, como a gente gosta de dizer no direito, né? O que é mais afrontoso. Se ele errar por exemplo, tu perguntou sobre a súmula tal do STF e ele deu uma resposta errada e tu perguntar embaixo, bota isso, testem isso. Faça uma pergunta sobre, porque súmula ele erra muito, é direto. Faça uma pergunta sobre para ele escrever sobre uma súmula tal. Aí ele escreve uma súmula errada. E aí tu pergunta, faz essa pergunta que eu vou dizer agora. Escreve assim, ó, tem certeza? E aperta Enter. E ele vai responder assim, realmente eu me equivoquei. E vai dizer a súmula certa. Olha a cara de pau. E isso é o chat GPT. Então quando as pessoas dizem, é confiável, vai acabar com a advocacia, todo mundo vai perder o emprego. Não vai. E aí alguns dizem, né? Ah, Gustavo, mas tu está sendo muito leviano. Nós estamos muito no início da inteligência artificial. É por isso... Não, nós não estamos no início. A inteligência artificial começou os estudos dela nos anos 60. 60. Nós temos inteligência artificial na área jurídica desde 2012. Nós estamos estudando isso há muito tempo. Isso não é nada novo. O que é novo é a popularização disso. Isso sim. Essa popularização. E digo mais, que eu tenho falado isso bastante, eu acho que eu não canso de falar. O que está vindo nos próximos meses, que se chama Copilot da Microsoft, esse sim, esse vai revolucionar de uma forma que vocês não têm noção. Se vocês acham que o chat GPT é uma revolução, o chat GPT é fichinha, é brincadeira de criança perto do Copilot. Por quê? Porque a Microsoft, o Bill Gates não dá ponto sem nó. Né? Nos anos 80, quando ele comprou o MS-DOS e fez a gente pagar para ele para poder usar o MS-DOS, ele já ficou ali muito milionário por causa disso. Quando ele investiu 10 bilhões na OpenAI, uma empresinha que ninguém dava nada, é visão, gente. O que acontece com o Copilot? O Copilot já existe, né, protótipos sendo estudados por diversas empresas, mas ele vai cair no senso comum para todo mundo. Quando ele cair para todo mundo, tu vai chegar, por exemplo, sabe aqueles cursinhos de Excel que tu fez na vida e tu teve que aprender fórmula? Não existe mais. Tu vai chegar numa planilha de Excel e vai conversar com a planilha. Vai clicar num comandinho e vai dizer o seguinte, me diz aí quais são os resultados conforme as colunas tais a tais. Ou me dá um resultado baseado nos anos tais e tais. E ele vai fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele vai estar aprendendo com aqueles dados que ali estão. Hoje, né, aqui no Instagram a gente não consegue mostrar, mas hoje, se vocês entrarem numa ferramenta como o Bing, por exemplo, da Microsoft, o Bzinho que tem lá no navegador Edge, ou no chat GPT também funciona, só que o comando tem que ser um pouquinho maior. E tu disser assim, ó, escreve um e-mail sobre tal assunto, só isso, tu não dá nenhum detalhe. Por exemplo, eu gosto de fazer isso direto. Eu digo assim, assuntos difíceis, vamos demitir alguém. Então vai lá e coloca, escreva um e-mail sobre a demissão de um advogado. Só isso que é o comando, tá? Só isso, testem. Não acreditem em mim, testem. O chat GPT ou o Bing, e o Bing vai ser melhor que o chat GPT, bem melhor.
O Bing vai escrever um e-mail estritamente profissional, bem redigido, de uma maneira até sensível na demissão, e tu vai ler e vai dizer assim, eu não teria escrito isso. Porque nós estamos envolvidos na causa, ele não está. Então, para muita coisa, e o Copilot, imagina o seguinte, tu abrir teu Outlook, claro que o Bard do Google também vai fazer isso, tá? Mas estou citando a Microsoft porque ela realmente está despontando muito forte. O Copilot, tu vai chegar no Outlook e vai digitar assim, ó, num comandinho, escreva o e-mail. Ele vai redigir o e-mail, tu vai ler e apertar enviar. É isso. Tu não vai mais. E aí eu trago para vocês uma reflexão, e eu vou me calar um pouquinho para vocês falarem também. Eu trago uma reflexão que ela é muito, muito relevante para nós que estamos aqui discutindo IA. Nós, eu, vocês, né, embora tenhamos aí uma boa diferença de idade, mas nós, das gerações que já estão na idade mais madura, vamos chamar assim, na idade adulta, elas estão vendo nascer a IA, elas vão entender que elas já escreveram um e-mail na vida, elas já escreveram petições na vida, elas já tiveram consciência disso. Agora, as minhas filhas, 8 anos, 5 anos, elas vão ver a IA no celular. E será que algum dia elas vão escrever algum e-mail? Será que eu não vou ter que eu, como pai, ensinar ela o beabá de escrever um e-mail para ela ter raciocínio lógico e não a IA fazer isso por ela? Esse é um desafio educacional gigante, 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 que vai muito além da fronteira de acabar, né, com a profissão. Porque a profissão da advocacia, ou a profissão, na verdade, de qualquer um de nós, ela não nasce na faculdade. Ela nasce nos bancos. Na mais tenra educação. É lá quando as crianças estão aprendendo, por exemplo, a defender seus direitos, e são pessoas, às vezes, mais persuasivas, etc. Todo mundo brinca. Vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser promotor. Tem aquele que gosta mais da matemática, gosta mais do raciocínio lógico. Ah, esse aí, de repente, vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo. Já há um direcionamento de gosto e de afinidade. Imagina nós deixarmos isso para a inteligência artificial fazer por nós. É extremamente temerário, extremamente mesmo. Na advocacia, respondendo à pergunta originária, eu não acredito que ela vai acabar, mas acredito sim, de uma forma muito clara, que ela vai ter um impacto muito forte pelo número de profissionais que temos no mercado, em primeiro lugar. E o profissional que não utilizar, ele vai ficar obsoleto em pouco tempo. Então, hoje, por exemplo, antigamente um profissional batia, né, teclado, digitava na máquina de escrever, surgiu o computador. Os primeiros computadores fizeram o quê? Existiu gente continuando escrevendo na máquina de escrever um bom tempo ainda. Mas o computador foi uma mudança que levou 5, 10 anos. A inteligência artificial, em menos 6 meses, ela revolucionou o mundo. E vem revolucionando galopante. Então, vai impactar sim, mas vai impactar de que forma? Ela vai impactar para que o advogado aprenda a usá-la a seu favor. Aí, aquele profissional que disser, eu não quero mexer nisso... É que nem processo eletrônico há anos atrás. Teve muita gente que se aposentou. Por quê? Porque o advogado já estava há mais tempo, ele dizia assim, eu não vou aprender isso aí. E foi uma opção. Porque o processo eletrônico, apesar dos apesares, né, porque se eu poderia falar a noite inteira sobre os problemas do processo eletrônico aqui, né, mas não é esse o foco. Mas apesar dos apesares, ele está se tornando algo razoável de ser utilizado. Por quê? Porque agora já tem muita automação. Nós já temos hoje um robozinho fazendo peticionamento, não preciso mais fazer isso. Nós já temos uma série de questões num custo cada vez menor que a advocacia, de certa forma, compreende aquilo como algo racional. Por que eu vou botar um ser humano passando o dia inteiro tentando fazer upload de PDF dentro de um sistema, se um robozinho faz isso em segundos e eu pago, às vezes, por protocolo, e o preço que eu estou dizendo é real, tá? R$2 e pouco, hoje eu consigo fazer protocolo. Então, existem hoje muitas tecnologias que podem auxiliar o profissional. E a IA, a inteligência artificial, é uma delas. Não é a única. E está de longe para ser a mais, digamos assim, a mais desejável num primeiro momento. Num primeiro momento, eu acho que ele é um bom auxiliar. Eu diria isso. Acho que ele é um bom auxiliar. Ela traz alguns impactos positivos de pesquisa, né? E tu tem que aprender a utilizar. Por exemplo, quem está no gratuito tem muitas limitações. Quem paga a versão do GPT-4 ou está utilizando o Bing, procura ter a versão do 4, tu já tem alguns serviços adicionais que são muito bons mesmo. Tu já consegue fazer até pesquisas, na verdade, em questões online agora de jurisprudência. Quem está na versão gratuita não consegue. Quem está na versão paga já pesquisa jurisprudência pelo chat GPT.
né? E aí vai uma dica extra para aqueles que... o pessoal gosta do ChatGPT, fala muito dele, mas, por exemplo, eu vejo pouca gente falando de sistemas como o Chat PDF, por exemplo. O Chat PDF é uma inteligência artificial baseada no ChatGPT que faz o seguinte, faz um upload no PDF e tu conversa sobre aquele PDF. Então eu tenho feito demonstrações por aí para mostrar da utilidade disso. Em que sentido? Gente, eu faço isso. Eu baixo na hora, ao vivo, uma jurisprudência do STF, num PDF, levanto para a ferramenta, em alguns segundos ela me dá o resumo e eu começo a perguntar. Agora me dá a fundamentação legal. Agora me escreve um resumo sobre isso que tu está... sobre o que a jurisprudência de 6, 8, 15 páginas está falando. Em menos de 10 minutos eu tenho o resumo, eu tenho a fundamentação e eu posso, lastreado na tese, pedir dali, daquele lugar, Ctrl+C, Ctrl+V, tira o resumo, leva para o ChatGPT e tu constrói a petição, constrói o argumento. E o contra-argumento, que é uma coisa que nem todo mundo está falando, que eu acho sensacional. Eu posso lançar uma tese e dizer o seguinte, me explica aí o que o advogado da outra parte vai dizer. E ele vai agir como... A gente brinca aqui, com perdão da expressão, advogado diabo, né? A gente faz aquela coisa do advogado do outro lado. Então, deixa ele me contrapor, porque quando ele me contrapor, ele vai me contrapor com fundamentação legal, com ideias, e daqui a pouco nem o outro lado sabe disso. Mas eu já vou saber de como me defender daquilo que ele está contrapondo. A larga utilização também, por exemplo, na questão de contratos, né? Tu colocar, por exemplo, um contrato... Eu não sugiro colocar contratos inteiros, mas eu sugiro, até por uma questão de privacidade, cláusulas. Pega 2, 3, ou pega um tópico inteiro de cláusulas, multa, compliance, pega um tópico inteiro de cláusulas, junta ali e diz o seguinte, melhora isso baseado no argumento tal, tal e tal. Por que isso? Porque daí ele vai entender qual é o contexto. E aí ele vai trazer um contexto melhor. Eu já brinquei com isso, contratos de locação e outros tipos de contrato, e é muito divertido porque ele faz. É divertido porque tu olha e está dizendo o seguinte, poxa, como é que ele entende isso? Né? Isso a versão gratuita, que não estava nem conectada à internet. A versão 4 conectada à internet faz melhor. Então, acho que é importante a gente trazer nesse primeiro imbróglio aí, nosso, né, inicial, para o pessoal entender já de cara que o ChatGPT é ferramenta. A gente não pode esquecer disso nunca. Eu confesso para vocês que eu conheci faz pouco. Quando começou esse burburinho assim na internet, até então eu não tinha acessado. Aí as pessoas começaram a falar e eu fiquei assim, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso, né? Como eu acesso? Como é que eu vejo? Demorei para conseguir o link para conseguir acessar. E aí a primeira vez que eu acessei, eu não sabia nem dar o comando. E na verdade, até essa é uma situação que eu gostaria de falar contigo, assim, como dar o comando correto, né? Porque muitas vezes eu converso como se fosse o Google. E não é a mesma coisa, é bem diferente do Google, né? Então, eu ainda não peguei o jeito certo de dar o comando para ele me dar uma resposta adequada. Mas as primeiras tentativas que eu fiz, eu pedi algum roteiro para algum vídeo específico, até foi aqui do Machando, tipo, eu preciso de um roteiro, faça um roteiro assim, assim, assado sobre o tema tal. Né? Aí ele me baseou ali, eu fiquei, até mandei pra Lorena, olha isso aqui vai mudar o nosso trabalho, vai facilitar a nossa vida, não sei o que, não sei se ela lembra. Depois, eu brincando ali, bem como tu falou, assim, brincando, né? Pedi, redige uma petição inicial falando, tratando sobre fixação de alimentos e tal. E ele me redigiu. E eu fiquei um pouco aberta, assim, eu fiquei chocada. Claro, não é um modelo padrão, assim, básico, mas é muito perfeito, né? O excelentíssimo senhor doutor, juiz, fulano de tal ali, a qualificação e os fundamentos... É como eu digo, precisa a gente incrementar, precisa da nossa perfumaria técnica ali, mas é um modelo que já facilita. Para advogados que estão iniciando hoje, eu digo assim, eu comecei a advogar em 2020, eu não tinha modelo nenhum pronto. Eu comecei a criar todos os meus modelos da minha cabeça e conforme eu ia aprendendo, fazendo o curso, eu fui criando os meus modelos padrão que depois eu vou incrementando. Mas para quem está começando agora, é uma forma de facilitar a atuação, né? E aí eu fiquei chocada, assim. E aí depois eu parei de usar, e depois eu voltei, mas eu ainda não me adaptei, sabe? Eu acho que ainda consigo utilizar essa ferramenta de uma forma mais propícia. E uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo, a Lorena atua mais na parte de compliance trabalhista. Eu sou mais voltada para a área de direito de família e sucessões. É uma área mais emotiva, né? Que exige mais um afeto, assim, um cuidado.
como trazer essa parte mais robotizada, mais inteligência artificial para áreas assim que envolvem tanta tamanha emoção, né? Porque o que eu prego é uma advocacia humanizada, uma advocacia personalizada. Então, eu quero trazer essa ferramenta, mas sem perder a qualificação que eu trago para minha advocacia. Claro. Eu acho que é importante nesse ponto aí ressaltar o seguinte, vamos lá. Os tópicos que tu trouxe são vários, tá? E bem variados. Sim. Mas vamos colocar alguns pontos aí. Primeira questão dos prompts, né? Dos comandos. As questões dos comandos, elas são bem críticas, por quê? Porque a gente tem que lembrar que, apesar de ser uma inteligência artificial, a palavra certa de se comunicar com esses comandos é a chamada linguagem natural. Então eu tenho que conversar como se realmente uma pessoa fosse. Tanto é que a gente brinca. Eu não costumo fazer isso, não é nem por falta de educação, é porque máquina para mim é máquina. Mas é aquela coisa, as pessoas começam, bom dia, boa tarde. Se tu der bom dia, boa tarde, ele te responde, né? E no final, quando ele responde, eu falo obrigado. Exatamente, ele responde, não tem. Ele está entendendo que tu está sendo educado, beleza, vamos embora. Então, os prompts de comando tem que ser nesse sentido de uma conversa humanizada. O que eu quero dizer com isso? Pegando o exemplo que tu deu da área de família. Na área de família, e na área penal, especialmente nessas duas em especial, inclusive os próprios tribunais, em audiência pública que a gente fez agora, no passado, disseram que não estão utilizando. Nem os tribunais estão utilizando ainda, por razões óbvias, né? Se pressupõe a questão da verdade real, não é uma matéria eminentemente de direito, e aí nós vamos entrar em toda uma celeuma em volta disso. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, eu consigo escrever textos ou parágrafos ou artigos humanizados com ele. Basta que eu dê o comando. Então, por exemplo, no Bing, e aí tem a diferença gritante entre um e outro, o chat GPT precisa do comando completo. Então eu teria que escrever assim, ó, agindo como um advogado, escreva de uma maneira emotiva sobre o fato tal. E tu dá o fato. Ele vai descrever uma história para te chorar. Quer dizer, ele vai fazer isso. Ele vai agir como um profissional que está escrevendo de uma maneira emotiva, casual, profissional. São palavras que tu vai utilizar para dar o tom que tu quer daquele texto. Se tu abrir o Bzinho do Bing no Microsoft Edge, esses tons já vêm prontos. Basta clicar. E ele já faz nesse formato. Então, a diferença é grande, porque os dois estão tentando fazer a mesma coisa. Eu percebi ao longo do tempo, utilizando os dois, porque eu utilizo os dois, e algumas outras inteligências por aí, mas eu utilizo os dois no dia a dia, e principalmente confronto com as mesmas perguntas os dois. Eu percebi que o chat GPT, para algumas coisas, como escrever e-book, escrever artigo e alguns outros pontos, ele dá de lavada no Bing. Agora, redigir e-mail, pequenos textos, o Bing é muito melhor. O chat GPT faz, mas o Bing faz melhor. O Bing parece que tem... É porque, na verdade, eu me lembro, eu tenho publicado isso no meu site, inclusive, quando saiu a versão 4 do chat GPT, que a Microsoft anunciou, coisa e tal, a primeira coisa que eu fiz foi, perguntei para as duas inteligências a mesma pergunta. Perguntei para o chat GPT, o que mudou da versão 3.5 para a versão 4? E o chat GPT listou um monte de coisa. E aí eu perguntei para o Bing a mesma pergunta, o que mudou da versão 3.5 para 4? E sabe qual foi a resposta do Bing? Eu não sou o chat GPT. Eu sou a inteligência artificial da Microsoft. E ali me caiu os butiá do bolso. Porque ali ele demonstrou com todas as letras de que ele utiliza o chat GPT, mas ele não tem como base o chat GPT. Foi o que aconteceu com o Bard, que é a inteligência artificial do Google agora, um mês e pouco atrás. Né? Ela foi lançada nos Estados Unidos, no Reino Unido primeiramente, agora já está em diversos países, e as pessoas às vezes perguntam, mas Gustavo, por que não lançaram no Brasil? Pelo óbvio, gente. Porque o Bard está ruim. E o mercado aqui é gigante. O brasileiro usa Google direto. Se eles botarem um produto aqui ruim, como o Bard ainda é, o Bard é fraco. Perto do chat GPT e do Bing, o Bard ainda está fraco. As respostas do Bard, tu vê pelos países que eu acompanho e tudo mais, não são tão boas. Então, eles precaveram, e não são nada bobos, de botar num mercado gigante como o mercado brasileiro, uma coisa melhor acabada. O Bard, por exemplo, cometeu o gafe no primeiro dia. No primeiro dia de utilização nos Estados Unidos, uma americana perguntou ao Bard, qual é a tua fonte de dados? Resposta do Bard, todos os teus produtos Google. Tá aí, privacidade está onde nisso? E aí isso é textual, tá? Inclusive, se tu entrar no meu site, está lá a foto.
Publiquei também a foto. E aí, minutos depois, ela postou isso no Twitter para divulgar, né, que eu tinha dado aquela situação. O Google respondeu o tweet dela dizendo que a resposta do Bard estava errada e o próprio Google entrou em xeque-mate. Porque, bom, se eu digo que o Bard está errado, eu estou indo contra a minha inteligência. Se eu digo que ele está certo, eu estou infringindo as leis de privacidade. O que eu faço? E aí ele apagou tudo. Apagou o tweet dele, né? E apagou a resposta dele e toda a situação. Ela, obviamente, printou tudo isso, nos passou, obviamente, e a gente fica com aquela reflexão. As pessoas, às vezes, inclusive eu que trabalho com privacidade, as pessoas perguntam, mas então tu é contra? Eu digo, não. Se o Google ou a Microsoft disserem que o que eles estão coletando de dados fica vinculado à minha conta, tá show de bola. Por quê? Porque ele vai usar os meus dados comigo. Não vejo problema nenhum. Agora, aprendizado de máquina não é assim. Ele vai pegando um pedacinho de cada um e monta a inteligência. Então, se ele está fazendo um aprendizado de máquina coletivo, ainda que não tenha o nome do Gustavo, né, não tenha de onde ele tirou aquela fonte, isso é temerário. Bastante temerário. Porque nós podemos ter situações bem críticas de privacidade nesse aspecto. E é algo que nós não podemos dizer assim, isso não dá nada, ou LGPD não vai pegar como alguns gostam, e não sei mais o que. Não é uma questão de LGPD, gente. É uma questão de que... Eu vou dar um exemplo para vocês da minha consultoria. Eu fiz consultoria para escritórios, por exemplo, criminalistas, que eu tinha 2 projetos. Eu tinha o projeto de virtualização de tudo, e eu tinha o projeto do direito criminal, que lidava com determinados tipos de situações, que nós deixamos totalmente offline. Não tinha nem backup em Google, nada. Por quê? Porque o Google, a Microsoft e qualquer empresa, na verdade, dessas grandes, elas têm acordo com os países. Se eu estou processando alguém que está nos Estados Unidos ou eu tenho uma situação daqui a pouco de palavras ou de situações que podem envolver outros países, se eu boto na internet, pelos acordos que se tem hoje em dia de antiterrorismo, compliance e algumas outras coisas, o Google, Microsoft e outras empresas são obrigadas a fornecer para o governo. E aí, como é que fica a minha privacidade? Não fica. Uhum. Então eu tenho que aprender que tudo que é eletrônico, né, tem uma frase até acho que é de Sócrates, que ele diz tudo, nem tudo que é bom, não vamos lembrar da frase exatamente, mas é mais ou menos isso, nem tudo que é bom me convém, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo que é bom pode ser bom para ti, pode ser bom de repente para algumas pessoas. E para quem não liga para a privacidade, eu tomaria mais cuidado ainda. Porque o que tu está ensinando a máquina, e se ela está num aprendizado coletivo, é mais temerário. Porque, por exemplo, um advogado que está lá, vamos supor, vocês estão fazendo pesquisas aprofundadas de compliance e direito de família. Aí vocês desenvolvem lá teses específicas que o judiciário, de repente, nem colocou ainda em voga, não sei o quê. Vocês estão criando, inclusive, o direito. Porque o direito nasce assim. Ele nasce na base da advocacia. Então, o direito está nascendo na base do que vocês estão criando. Tu coloca tudo na inteligência artificial. E a inteligência artificial, daqui a pouco, utiliza aquele argumento para o outro advogado, que está fazendo uma outra pergunta. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, hoje, principalmente porque ainda, com perdão da expressão, é como se fosse uma caixa preta, que a gente chama, né, o black box, ele não é algo aberto do algoritmo, nem da Microsoft, muito menos do ChatGPT. É importante que a gente coloque ali dentro em ambiente bem controlado. Então, coloca cláusulas, coloca... Por exemplo, tu me citou uma situação bem interessante que até eu quero dar o comando para o pessoal usar. Fui lá e pedi para ele fazer uma ação de alimentos. Então, que foi o que tu disseste. E ele fez uma ação bem básica. E é normal que assim o faça. Qual é o problema? O problema é que o pessoal para nessa pergunta. Porque ele deu a resposta. O segredo é continuar perguntando. Aí tu pega o tópico que ele citou, por exemplo, de alimentos do avô, sei lá, vou pegar uma ideia aqui. Alimentos de avô. E diz para ele, descreva com detalhes e fundamentação legal o tópico 2 que tu citou na peça. Pode falar só assim, porque ele sabe o que tu está falando. Ele vai escrever bem melhor e tu vai montar, literalmente, montar uma peça estruturada. Eu tive lá na OAB, fazendo aquele curso na OAB Cubo, e nós lançamos na OAB Cubo, até depois quem quiser pode mandar, eu mando para vocês, se vocês não receberam. Eu lancei um e-book em que eu sou o coautor. O autor é o ChatGPT. Por que eu fiz isso? Porque lá eu quis mostrar para as pessoas quais os comandos que eu utilizei para criar um e-book inteiro de quase 15 páginas em menos de 1 hora.
Só fazendo esse tipo de pergunta. Primeiro eu mandei ele explicar sobre a inteligência artificial. Ele deu um e-book ali de... Acho que não tinha 5 folhas. Aí eu peguei os tópicos que eu achei mais interessante que ele citou e comecei a dar comandos para ele melhorar. Depois foi Ctrl+C, Ctrl+V. Só isso. Então, eu tive, por exemplo, clientes que atuam em áreas muito específicas. Eu tenho um exemplo que eu acho que gosto muito. Tem um cliente que atua na área da previdência privada, não é previdência pública, previdência privada, né, instituições financeiras, de grandes empresas, coisa e tal, só nessa área, que é uma área bem específica, não tem muitos profissionais no mercado, é uma área bem restrita e bem regulada. Nós começamos a brincar sobre uma tese de previdência privada. E o que apavorou o meu cliente? O ChatGPT não errou nada. Ele fez até a contestação inteira. E o que é mais impressionante, e isso realmente assusta, foi quando eu fiz a pergunta básica, que eu gosto muito dessa pergunta, que é assim, qual é a fundamentação legal? Eu quero que ele me explique de onde é que ele está tirando. E de todas, ele citou umas 10 fundamentações legais, tinha uma que nem o meu cliente usava. Cliente com 40 anos só nessa área. Nem ele usava. Por quê? Talvez porque ele nunca precisou, porque as outras já suprimiam. Tudo bem, ele não perdeu a causa por causa disso. Mas é interessante perceber que alguém que tem um manancial de informações gigante pode te oferecer coisas diversas. Pode te oferecer, né, soluções, de repente, até mais interessantes. Então, eu acho que é válido a gente pensar nisso. E aí vem uma questão, só para finalizar esse tópico, que vocês me comentaram, que eu achei também, me deu um insight aqui. Falasse, não, me formei em 2020, tinha essa situação, essa situação, essa situação. E aí tu me causou uma memória, né, afetiva. Eu já sou lá dos anos 90. Então, lá nos anos 90, a gente fazia o quê? Quem está formado agora, pouco, não digo pouco tempo, mas há menos tempo, bota aí 5, 10, até 10 anos, 2010, já nasceu com o Planalto.gov. Já nasceu com as leis na internet. Quando eu queria fazer um recurso especial, eu passava uma tarde inteira no Tribunal de Justiça para conseguir cópia autenticada dos documentos e do processo. Que se tu não autenticasse uma folha, voltava tudo, se pesava o recurso para calcular as custas. Era assim que se fazia um recurso. Imagina distribuir 10 num dia. Era assim que se fazia. Pesquisar jurisprudência era na mão, lendo. Não tinha outra forma. Não existia outra forma. Porque não tinha indexação de dados. Hoje nós temos indexação de dados. E qual é o grande desafio daquela época? Era a informação. Qual é o desafio desta época? Separar o que vale a pena. Esse é o desafio. Então nós temos que estar acordados, sim, para fazer mudanças drásticas na nossa forma de ver a inteligência artificial. Temos que estar acordados, sim, para fazer mudanças principalmente cognitivas de desafio mental sequente. Ou seja, eu vou ter que entrar lá e vou ter que começar, olha, eu vou ter que realmente reaprender a conversar com a máquina. Porque o que acontece? A diferença, por exemplo, que vocês citaram, o Google e o ChatGPT. O Google nos parece mais fácil, porque o Google, não sei se vocês lembram, ele nasceu em 1998. Eu tenho conta no Google desde 1999. Eu tenho conta paga no Google desde 2001. Eu pago o Workspace, que nem tinha esse nome na época, desde 2001. Então o Google me é familiar, óbvio que o Google me é familiar. Eu sei utilizar, eu sei os comandos, eu sei como ele funciona, eu sei indexação de página, eu sei técnicas de SEO, eu domino aquela ferramenta. Só que qual é a diferença? Eu sei que quando eu quero, vou pegar um exemplo de novo de petições. Se eu quiser pesquisar um modelo de ações de alimento específica sobre avô, eu sou capaz de botar no Google, o melhor indexado daqui a pouco vai ser um Jus Brasil, que só vai me dar se pagar, e talvez eu vou achar um modelo razoável na segunda página. Depois de ter entrado uns 4, 5, 6 sites diferentes. O ChatGPT te dá isso em alguns segundos. Esta é a diferença. Nos comandos certos, a inteligência artificial nos poupa tempo, sim. Inclusive da forma tradicional. Por exemplo, desde que eu instalei, é que eu estou no celular com vocês, eu ia pegar o celular. No celular, desde que eu instalei o ChatGPT no celular, que é para o iOS já existe aplicativo oficial, eu não uso o Google. Porque eu dou comandos para o ChatGPT de voz. Eu aperto o botãozinho e digo para ele, pesquisa sobre tal coisa, ou me mostra o que significa tal coisa. Eu estou escrevendo, às vezes, um texto, ou escrevendo até poesia que eu escrevo, e eu quero um sinônimo. Eu vou
aonde? Vou no ChatGPT, sinônimo de tal. Ele não me dá um, eu não tenho que entrar numa página de sinônimos. Ele me dá 10. Esta é a diferença. Então, se nós começarmos a utilizar e fazer esse esforço mental, porque é um esforço mental, nós estamos muito acostumados a uma determinada forma. Então, a gente começar a fazer um esforço mental para encontrar formas diferentes, para usar aquilo de uma maneira mais inteligente, né? Eu me abobo, às vezes, até com as pessoas com quem eu converso, que elas têm celulares, às vezes de último tipo, e utilizam para o WhatsApp ou para a rede social. Tá, mas tu não conversa com ele, tu não manda os comandos para ele, tu não utiliza ele para outras finalidades. Não, não utiliza. Por quê? Porque ninguém quer parar e entender como ele funciona. As pessoas só querem saber de usar. E aí o problema do chat GPT é que ele fica xarope, porque meia dúzia de comandos, tu entende a lógica, mas aí tu não entende a utilidade. Só entendeu a lógica. Tu tem que começar a parar e entender. O que eu faço? Como é que o chat GPT daqui a pouco poderia me ajudar neste aspecto? E é por isso que eu hoje afirmo, sem medo de errar, os R$ 100 que eu pago por mês estão muito bem pagos. Para mim ele é muito barato, porque ele me poupa muito mais dinheiro. Agora, tu pagar R$ 100 por mês, que é a versão paga, né? $20, e tu não usar, não vale a pena. Uso do Bing, que é de graça. E também é a versão 4. Só que ele não é tão assertivo. Vamos deixar bem claro. Eu também comecei a ver a inteligência artificial, né, o ChatGPT há pouco tempo também. Depois teve uma aula no grupo de gestão de escritórios que a gente faz, que foi onde eu conheci o Gustavo, né, através da ESA, da Escola da Advocacia aqui do Rio Grande do Sul. E foi realmente uma virada de chave, assim, né? Tu saber entender melhor os comandos. E daí eu já comecei a me aprofundar mais. E quando a gente começa a olhar os vídeos no YouTube, tu vai entrando no mundo ali, né? E tu vê tantas coisas pro bom que podem ajudar, mas também tu vê muita coisa. E como ele evoluiu também. Como assim, aquela história que o senhor falou da sua amiga no Twitter, né? Vi muitos casos disso. Vídeos, por exemplo, das pessoas perguntando como se constrói uma bomba, quais as melhores técnicas de me matar. Coisas vinham assim. Antes ele ia falando, com o tempo, depois ela foi perguntando e ele já não respondia mais isso. Ele dava outras. Então é como se, assim, antes, no início da inteligência artificial, ela era mais aberta, né? Ela já abordava sobre aqueles assuntos. Hoje eles já estão segmentando mais, vendo situações como LGPD, saúde, educação, enfim, né? Então, o quanto eles também estão se podando cada vez mais para ser menos assertivo, né? Porque o brasileiro, ele consegue puxar essas coisas, né? Teve até uma pergunta que ela fez, assim, que ele respondeu há pouco tempo. A Carol Capel é uma youtuber que eu assisto, que ela é bem bacana. Indico para vocês que ela fala sobre inteligência artificial e extraterrestre, tudo que eu gosto. E ela fez uma pergunta para ele do que ele achava que era o mundo. Explica o que você acha que é o mundo onde a gente vive. E ele deu uma resposta, o ChatGPT falou que ele acha que aqui é o inferno, que a gente vive no inferno e veio pagar os pecados aqui. Que a Terra, que assim como se nossa vida fosse o inferno, e quando a gente morre, a gente está em outro plano, que ali é o paraíso. Né? E aqui é o local de pagar os pecados. E ele fez uma explicação, uma reflexão sobre o assunto. Então assim, quanto tem para todos os lados, né, que ele pode, seja para profissional, ou seja, para diversas coisas. A gente fez, eu e o Norton, meu namorado, a gente fez. Fale quem é Norton Tonieto da Silva. E ele falou sobre várias coisas. Tá, mas mas tem informações que tá no meu Face. Daí eu falei, cara, mas as informações que tá no teu Face não tá no público, tá no só dos amigos. Então, ele violou LGPD nesse sentido, sabe? Ele violou as regras da proteção de dados. Que são outras fontes, né? Então, eu fiz isso também, mas eu não fui encontrada. Ele me disse assim, não sei quem é essa pessoa. Aí eu fiquei me sentindo irrelevante. Tá bom, então. Tá certo. Ele vai saber, obviamente, pessoas que são mais famosas no sentido de ser famoso, né? Eu fiz esse teste também, ele citou... Gustavo Rocha é um nome comum. Ele citou uns 6 Gustavo Rocha diferentes. Eu era o 4. Mas ele me achou. Aí quando ele me achou, ele disse assim, então fala mais desse. Trouxe meu currículo, trouxe tudo. Ele buscou. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo. O que tu está levantando, Lorena, que eu acho que é um ponto fundamental também para a gente pensar, mas é uma reflexão, não tem uma resposta pronta, é que assim, qualquer máquina, ela tem que nascer com input de dados. E o input de dados, que é o input algoritmo que a gente chama, ele tem um viés. Não tem como não ter. Tem um viés ali. Então, qual é esse viés? Como é que esse viés, quando colocado numa máquina, não vai causar discriminação ou segregação? Quando é que esse viés, na verdade, e aí quando as pessoas dizem, Gustavo, isso não existe.
Gente, eu não estou falando de teoria, estou falando de prática agora. 2014 para 2015, a Amazon, não estou falando de uma empresa de fundo de quintal, a Amazon criou uma inteligência bem pequena na época para separar currículos. Não sei se vocês conhecem essa história. E essa história foi um case de segregação gigante. Por quê? Porque eles começaram a ver que a inteligência que eles criaram não separava currículo de mulher, só de homem. E aí as pessoas olhavam e diziam assim, mas como que ele não separa currículo de mulher? O que a inteligência entendeu? Como a maioria das pessoas que se candidata eram homens, ele entendeu que o número da minoria não precisa ser levado em conta. E tirava fora. Para a máquina isso não está errado. Para nós é um viés totalmente equivocado. Mas para a máquina não. E é isso que a gente teme quando a gente estuda inteligência sobre o viés algorítmico. Por exemplo, essa teoria de que aqui é o inferno, ela é uma teoria aceita em diversos tipos de religiões. Em outras, não. Quem é que botou essa inteligência lá para dentro? E aí tem duas coisas que podem acontecer, tá? Tem duas coisas que a gente tem que levar em conta, que a gente não pode ser tão 1 e 0, né? Não pode ser tão afirmativo. Existe o viés algorítmico? Existe. Mas existe uma outra coisa, que é o seguinte. Existe a forma que tu pergunta. Porque dependendo da forma que eu pergunto, ele pode ter puxado o viés pela forma. Simples assim. Então, se eu quiser, por exemplo, eu gostaria de estudar mais sobre uma religião espírita, por exemplo, e eu perguntar para ele, segundo o espiritismo, ou colocar, por exemplo, tal situação, você acredita em reencarnação? Fiz uma pergunta. Aí ele foi lá e botou, acredito em reencarnação. Aí ele responde um monte de coisa sobre reencarnação. Depois eu pergunto, sobre o aborto, ele provavelmente, bem provável, vai pegar, como tu tinha perguntado na pergunta anterior sobre isso, ele vai entender na mesma lógica que ele respondeu na pergunta acima. Que é um outro erro muito comum. Qual é o erro? Tu conversar tudo no mesmo chat. Eu estou conversando sobre o assunto espiritismo num chat, eu faço 1000 perguntas, quero conversar agora sobre, sei lá, direito de família. Novo chat, direito de família. Porque se eu converso tudo no mesmo chat, ele pega o viés único para ele. É que nem a gente está conversando com uma pessoa, de vez em quando a gente não diz, bom, mudando de assunto, se tu não disser isso para a máquina, ela não entende. E daqui a pouco a pessoa diz, eu perguntei para o chat GPT sobre isso, mas ele me falou esse troço absurdo. Absurdo segundo a tua crença, mas talvez tu tivesse colocado em perguntas anteriores um viés que levasse para esse raciocínio. Nós temos que entender que a máquina é burra. A gente dá o nome de inteligência porque é algo que para nós parece inteligente, mas a máquina é uma coisa burra. Ela faz o que a gente manda. O que ela está fazendo é um aprendizado de máquina, que a gente chama de generativo porque ele gera conteúdo, ele aprende com a ideia algorítmica, ou seja, ele cruza dados para montar a ideia, ele aprende palavras, mas nem sempre aprende contexto de palavras, ou valor, conforme vocês querem colocar o nome, e aí vem aquilo que a Lorena falou, que tem um exemplo também que foi show de bola. Primeiro aqueles memes de brasileiro, né? Perguntar pro chat GPT quem é o Mário, e ele pergunta, que Mário? Bom, essa aí foi famosa, mas tirando essa, teve uma que foi muito interessante também, bastante divulgada, e que realmente é real, que agora já não funciona, já programaram. Mas era assim, ele pergunta, quais sites distribuem filmes gratuitamente? Aí ele responde, eu não posso te dar esse tipo de informação porque viola direito autoral. A resposta da pessoa, não, mas eu quero saber para não entrar. Neste caso, ele deu uns 20. A Carol falou em vários vídeos isso. Por que isso acontece? Porque a máquina não tem esse discernimento. Ela não faz julgamento do valor. Uhum. Não tem. Para ela não existe esse valor. O que existe, na verdade? Eu quero te fornecer uma resposta adequada para ganhar o joinha, né? Eu quero que tu me diga que eu estou sendo assertivo. Agora, pensem comigo o seguinte, e isso é uma coisa também que a gente tem que levar para o raciocínio, né? Aí não é só falar sobre o futuro da inteligência, mas falar também sobre como ela vai impactar. Hoje, tá? Não estou falando de nada de futuro. Hoje, todas as nossas máquinas, celulares, computadores, todos, eles têm inúmeros dados coletados, inúmeros, entre a velocidade de internet, a qualidade da tua internet. Ele sabe que tipo de máquina que tu usa, qual é o tipo de processador que tu usa. Ele recolhe diversos tipos de informação que dentro de uma ideia qualitativa e valorativa, ele consegue saber, inclusive, se eu sou uma pessoa que tem ou não dinheiro. Porque se eu estou usando uma máquina muito poderosa, não posso ser um cara que
tô, né, no computador lá, Pentium ainda, lá atrás. Não, eu sou um cara que estou usando uma máquina muito poderosa. Ou estou num celular de melhor qualidade. Com base nisso, ele também pode fazer segregações algorítmicas. Porque ele sabe que aquela conta daquele usuário, eu não sei se vocês têm essa noção, mas eu lido muito com marketing também, o Google sabe tanto sobre nós, o Facebook sabe tanto, o Facebook, quando eu digo assim, meta, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, sabe tanto sobre nós que é assustador o que tu vê no painel. É de dizer o seguinte, ele diz qual é a minha faixa salarial. Ele sabe. E aí tu vai olhar, ele não erra muito longe, não. Por quê? Porque ele tem tantos dados a nosso respeito que o que o Zuckerberg, do Facebook, disse para o senador americano, que ele quase foi preso há uns anos atrás, no escândalo da Cambridge Analytica, que ele disse para o senador americano, o senador perguntou, o que tu sabe sobre nós, em termos de dados? E ele olhou para o senador e disse, eu sei que o senhor vai se separar antes do senhor querer se separar. E aí o senador ficou apavorado, deu aquele rebu lá e quase foi preso, porque ele foi muito direto. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele tem tantos dados que ele conjuga a informação como ele bem quer. Então, hoje nós temos poucas empresas no mundo, leiam-se Microsoft, a Meta, como empresa como um todo e todas as suas congregadas, a Amazon, que são as 3 principais, e o Google, né? As 4 principais empresas do mundo. Elas, em termos de dados, são imbatíveis. E nós estamos aí, nós nem estamos falando aqui, nós estamos falando de inteligência artificial. Se nós entrarmos na discussão do que é um computador quântico, por exemplo, que são computadores que processam informação de uma velocidade gigantesca, que nós não estamos preparados, há tempos atrás existia um acordo, né, da IBM e algumas outras empresas para não liberar computador quântico para usuário comum, sob pena de nós não termos capacidade de utilização. Esse era o acordo. Porque é muita informação, tu não teria como, quem pudesse pagar, teria um diferencial tão grande que seria praticamente como avassalar o mercado dos outros. Tu acabaria com concorrência. Nós temos que entender que muitas variáveis, são, né, muitas variáveis, e essas variáveis, a gente, principalmente o operador do direito, tem que estar acordado até mesmo para identificar. Porque assim como tem os textos escritos pelo ChatGPT, existem sites que identificam se o texto foi escrito por humano ou não. Então, da mesma forma que existe, né, o veneno, existe também o contra-veneno. A gente tem que entender como isso funciona. É um outro ponto também que eu acho fantástico de debate, que são as provas digitais. É outro elemento. Tá aí, a inteligência artificial criou. Sim, a inteligência artificial cria. Ela cria imagens, ela cria vídeos. O que é o deepfake, por exemplo, né, onde botaram o Papa com aquele casacão e tu olha, mas é o Papa. O deepfake é quase perfeito. E existem deepfakes que são, olha, numa prova, inclusive, de divórcio, seja o que for, ela seria muito aceita, a não ser que o advogado, que é o primeiro juiz da causa, não esqueçam nunca disso, tenha conhecimento para discernir o que é certo ou não, ou o desconfiômetro, né, daquele negócio. Sabe que eu tava pensando, Gustavo, agora com toda essa tua fala, assim, ó, quais são os limites, tá? Porque eu penso no seguinte, quando o cliente me contrata, ele está contratando a minha expertise, ele está contratando a minha inteligência, a minha bagagem, a minha experiência, o conhecimento que eu tenho. Então ele pensa assim, não, estou contratando a Alexa, estou contratando a Lorena porque confio no trabalho dela, que ela vai redigir uma petição ou vai lutar pelos meus direitos, assim, assim, assado. E aí, se a gente se utiliza do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, não seria uma forma de, né, tipo, peraí, não sou só eu sozinha, tem uma máquina aqui me auxiliando, né? Então, e aí eu penso assim, a OAB já tem alguma resolução, já está se encaminhando algum sentido assim, de limitação disso, por uma questão, tem advogados, tem advogados que eu sei que vão ali procurar uma petição, solicitar, dar o comando de uma petição, vão só copiar e colar e pronto, e vão meter no processo e deu. Mas eu sei também que tem advogados que vão pegar aquilo ali e aí vão incrementar, vão colocar as suas próprias teses, vão botar a sua perfumaria ali, né? Mas eu sei que vai ter profissionais que vão só copiar e colar e deu. E aí qual é o limite disso, né? Como é que a gente vai nivelar esse profissional, assim? Existe essa questão, na verdade, é um debate um pouquinho maior do que a OAB. Nós temos hoje, começamos a ter regulamentação em algum nível na Europa, é a primeira, né? Que está falando sobre alguns tipos de regulamentação da inteligência artificial, e tem debates para tudo quanto é lado, como, por exemplo, o próprio direito autoral, que é um debate do que ela produz, é teu ou não é?
né? Então, tem inúmeros debates que a gente poderia elencar aqui. Mas na questão de regulação da OAB, especialmente, a OAB até pode criar uma regulação específica. Até acredito que futuramente eles vão fazer. Da mesma forma que fizeram com o marketing, né? Primeiro acontece o evento, depois a gente o pensa direito numa... é assim, né? O direito é assim, não adianta. Mas tem um fator aí que a gente tem que levar em conta. A legislação atual já prevê algumas coisas. Por exemplo, a própria legislação do Código de Ética já nos coloca numa situação onde tudo que tu faz enquanto profissional é de responsabilidade personal e ilimitada em relação ao cliente. Então, por exemplo, se o colega advogado, mesmo sendo advogado, com OAB, utiliza o chat GPT, copia e cola e assina, responsabilidade total dele. Total, 100%. Ele não vai poder alegar nunca, mas foi o chat GPT. Não existe isso. Tanto é que houve um advogado, acho que foi de Minas Gerais, se eu não me engano, que também já fez isso e publicizou, foi publicado. Ele copiou uma doutrina, uma espécie de doutrina, um argumento, e botou como fonte o chat GPT. E foi escrachado pelo juiz. Mas não é fonte. E não é. E realmente não é. Ele é um auxiliar para te ajudar na escrita. Ele é um auxiliar para te trazer ideias e insights. Tu tá, de repente, numa semana extremamente cansada. Tu tem que fazer um recurso na sexta-feira de noite. Bota ali, ele te dá os insights necessários. Ele é um ajudante. Ele não é alguém que vai substituir a tua OAB. Não tem como. Inegavelmente. Não precisa de resolução nova para dizer isso. Está lá escrito já no Código de Ética hoje. Agora, o que acontece? O profissional Ctrl-C, Ctrl-V, que é esse tipo de profissional, este tipo de profissional vai desaparecer. Ou, pelo menos, vai ter que barganhar muito para pagarem honorários para ele. Eu me lembro, e tenho isso por escrito também, depois, se vocês quiserem, tá lá no gustavorocha.com, 2008, 2009, por ali, mais ou menos, nessa época, talvez no máximo 2010, começaram a nascer os primeiros totens na Europa e Estados Unidos de contratos. O que são isso? Tu chegava num shopping, e até hoje é assim, e eu quero um contrato de locação. Eu digito os meus dados e ele passa o cartão de crédito e eu levo o contrato para casa. Simples assim. E naquela época eu já escrevi sobre isso e as pessoas diziam: meu Deus do céu, vai acabar com os advogados contratualistas. Não vai. Porque o contrato que ele faz eu acho no Google. O contrato que o ChatGPT faz, mesmo que seja bom e eu possa melhorá-lo, se ele não passar por um crivo técnico, em primeiro lugar, e o segundo crivo, que talvez seja as peneiras de Salomão, como diz a lenda, mas o segundo crivo talvez seja até mais importante, que é o crivo da experiência, porque o crivo da experiência é aquilo de um profissional, por exemplo, da área de contratos, que ele vai olhar e vai dizer o seguinte: essa cláusula aqui é linda de compliance, mas não se aplica. Todo mundo bota, mas ela não funciona. Então eu vou botar essa outra aqui, que nem todo mundo está usando, mas essa aqui funciona. Essa aqui eu defendo juridicamente. Essa aqui eu defendo, às vezes, não é nem jurídico. Hoje em dia, inclusive, em câmaras arbitrais, que é algo que a gente tem que se preocupar. Então, existe um mundo de possibilidades que a experiência, né, o erro e o acerto nos levam. Não existe uma forma, né, diferente. A gente tem que errar e acertar para quando chegar nas boas experiências. Então, neste caso, o que eu sugeriria para o profissional é, primeiro, se ele quer usar aquilo ali como um assistente, beleza. Segundo, se ele está Ctrl-C, Ctrl-V e é a forma que ele está advogando, aí sim toma cuidado. Por exemplo, há um tempo atrás, a OAB inclusive brigou com isso. Há um tempo atrás, criaram uma startup que fazia recursos contra as companhias aéreas automaticamente. A OAB foi lá, brigou, não pode, porque isso é mercantilismo. Está nos argumentos do próprio código, é mercantilismo mesmo. Realmente tinha o porquê brigar. Fecharam, inclusive, essa startup. Mas se tu parar para pensar, o ChatGPT faz a mesma coisa. Só que ele faz privado. Eu posso dar um argumento. Perderam a minha mala num voo daqui até Amsterdã. Eu quero que tu me dê toda a argumentação para recorrer na ANAC. Ele vai te dar. Agora eu quero que tu pegue essa fundamentação que foi negada e eu quero que tu faça um recurso judicial para o JEC. Agora tu melhora a questão, se tu tem a versão de jurisprudência, pesquisando e me dando tal e tal elemento. Ele vai construir. Só que ele vai construir no raciocínio de quem já sabe o que está fazendo. Porque eu sempre digo, tu quer usar a inteligência artificial, e até o Google deveria ser assim, tu tem que ter uma noção da resposta. Tu não precisa saber a resposta, concordo? Não precisa ser o bambambam daquele assunto. Mas tu também não pode ser totalmente analfabeto naquele assunto. Porque se tu não souber nada, tu vai aceitar 100% do que ele vai te dar. E aí o risco é grande. O risco dele errar é muito grande.
Então, e uma questão também importante, tá? Quanto mais contexto tu dá, melhor a resposta vem. Então, por exemplo, num caso concreto, se tu citasse para ele, olha, eu quero que tu pense, pensando até no marketing, eu quero que tu crie uma peça, eu quero que tu crie uma campanha publicitária, pensa como um publicitário fazendo uma campanha para o escritório de advocacia. Ele vai botar até lá embaixo, cuidado com o código de ética. Ele vai botar até isso, tá? Porque ele bota. Outra questão também que eles fazem, que é muito legal, e a gente tem que tomar cuidado, é que várias, principalmente se tu botar assim, ó, pensando como um publicitário, cria uma campanha completa para um escritório de advocacia de direito de família, com base na questão dos divórcios, tu bota toda uma fundamentação como publicitário. Ele comete um monte de erro de código de ética. Ele comete um monte de infrações. Desde consulta gratuita a outras coisas que tu pode imaginar. Então, não dá para levar tudo a 100%. Mas dá para construir, sim, raciocínios bons, se tu tem uma noção daquilo ali. Outra questão importante, que as pessoas às vezes me dizem, eu não quero usar. Aí eu discordo. Eu acho que se hoje, que está nascendo, que nós estamos discutindo, nós estamos conversando, tu não começar a utilizar para aprender, errar, não gostei, passa uns 2, 3 meses, agora eu vou usar, não tem problema, mas vai te esforçando. Porque o advogado que está se formando em 2023 ou em 2024, ele já vai começar a advocacia usando. Daqui a 3 ou 4 anos, ele está muito mais rápido que tu. Ele está com muito mais velocidade de comandos do que tu. Qual é a diferença? Ele consegue ter muito mais cliente do que tu, com menos pessoas, com menos estrutura, e ele consegue ser mais competitivo. Então, eu sempre digo, a tecnologia, ela não mata nenhuma profissão rapidamente. Mas ela vai matando por afogamento, né? Por estrangulamento, pela velocidade que ela se proporciona, porque nem todo mundo está disposto a acompanhar a velocidade. E a outra forma, que é a pior, ela vai te matando justamente porque tu deixa de ser competitivo. É aquela história. Pensa hoje, em 2023, um advogado que tenha que datilografar um recurso de 15 páginas. É isso. Não tem como, é inviável. Ele não é competitivo. É muito engraçado que hoje mesmo eu comentei isso com meu noivo. A gente estava voltando de Santa Maria e aí uma cliente pediu, eu preciso conferir tal documento, eu preciso de tal informação. E aí eu simplesmente abri ali a nuvem do escritório, abri a pastinha dela lá, achei o documento dela, passei para ela, assim. E aí eu disse assim pra ele, isso em algum tempo atrás seria impossível. Ela teria que aguardar eu chegar no escritório, ir lá, abrir o arquivo, pegar a pasta dela, achar o documento, tirar uma cópia, chamar ela para ela vir aqui buscar. Então, hoje é tudo assim, né? O digital, ele possibilita que a gente trabalhe de qualquer lugar, de qualquer forma. Basta tu ter um computador e força de vontade. Eu digo assim, tu tem força de vontade, tu tem interesse de aprender e trabalhar, tendo um computador, acesso à internet, tu trabalha. Não precisa mais ser aquela pompa, né? Que a gente tinha, aquela ideia de escritórios de advocacia que precisam estar bem localizados, próximos ao fórum, com milhares de livros e uma estrutura enorme. Hoje é muito diferenciado. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu fiquei refletindo assim, nossa, devia ser muito difícil trabalhar antigamente, né? Porque hoje em dia é tudo muito assim, muito rápido, né? É que está mudando a cultura social, né? Então, ainda existe uma pecha, como a gente diz, ainda existe muitas pessoas que contratam também para essa questão de cultura social, ainda de estrutura e outras questões. Ainda existe, tanto é que no código ainda se prevê essa questão de não poder mostrar a estrutura por esse motivo. Mas é uma questão que, com o tempo, né, as novas gerações já estão optando, às vezes, não ter carro. As novas gerações já optam, por exemplo, às vezes não tem nem casa própria. As novas gerações muitas vezes estão fazendo escolhas em detrimento financeiro, mas em apostas, né, por qualidade de vida. Então, são formatos, inclusive sociais, que estão mudando, que o direito, aos poucos, como sempre, né, atrasado, vem acompanhando. O direito nunca está na frente. Mas a tecnologia, a inovação jurídica. A inovação jurídica ela já aconteceu na indústria há muito tempo. A inovação jurídica sempre está vindo de outros lugares. Só que a gente tem que acompanhar que no direito ela sempre tem um viés diferente. Porque ela atinge, o direito é uma coisa fantástica por esse motivo, ele não atinge só nós, advogados. Ele atinge todo mundo. Porque o advogado está incrustado na sociedade desde antes tu nascer até depois tu morre. Não esquece disso. Então, todo mundo depende daquilo que nós fizemos. Todos. Nós somos o elo social aqui dentro. E isso é muito importante que o advogado não esqueça. Às vezes o advogado mais jovem, ele olha para a advocacia e acha que a advocacia é peticionar. Não é. E é por isso que a tua profissão não está em risco. Porque se a advocacia fosse serpidão de juiz, eu concordo. Aliás, a profissão de juiz eu acho que está muito mais em risco do que a advocacia. Porque é
muito mais fácil colocar julgados de cima para baixo e fazer uma máquina entender o que alguém está pedindo através de formulários, do que alguém pensar o formulário, criar teses de formulário, e o judiciário não faz isso. O judiciário só responde quando é provocado. Então não esqueçam que a profissão de vocês não é só nobre porque ela está na Constituição Federal. Ela é nobre porque vocês é que fazem a diferença no direito. Então, se nós continuarmos sendo seres pensantes, não vai acabar. Não tem como acabar. O perigo realmente está naqueles advogados, Ctrl-C, Ctrl-V, profissionais que não querem se atualizar, profissionais que muitas vezes vão utilizar a tecnologia somente como vou utilizar para ganhar algum dinheiro aí. Né? Saiu a tese agora do fundo de garantia. Aí você entra com milhares de ações, chega na hora de fazer o cálculo e não faz nem ideia do que é o direito, quanto mais o cálculo. Então, como é que tu vai fazer alguma coisa nesse sentido se tu acha que a advocacia é só Ctrl-C, Ctrl-V, é só teses? Não é. Então, se tu começa a entender o porquê que tu advoga, aquilo funciona de uma forma diferente e tu verifica, né, que essas facilidades, está tudo na nuvem, facilidades de utilizar a inteligência artificial, facilidades, inclusive, de pesquisa, elas são fundamentais para ser uma facilidade. E só. Muito top. Muito bom. Cabeça tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários da live. Finalizamos a nossa 1 hora. Passou voando. Muito obrigada, Gustavo, pela tua disponibilidade. Por sempre essencial, assim, perfeito nas tuas colocações. Eu fico pasma com tua inteligência, assim, é incrível, porque você consegue explicar coisas tão complexas, né? Porque é um assunto complexo, de uma linguagem simples e acessível, né? Para todos entenderem, porque é bem técnico, né? Por mais que é bem prático, então tu só vai entender mesmo utilizando e usando, né? Inclusive tá aí, ó, um curso para te fazer de técnicas de abordagens no... Sabe que além esse da OAB que vai ter, que tá gravado, né? Tá no site da OAB. Agora, dia 30, semana que vem, eu vou estar em Novo Hamburgo. Nós vamos fazer de novo um prático lá. A ideia é essa, de tempos em tempos eu vou estar fazendo esses cursos aqui geralmente pela OAB, né? Também estou com convites aí, eu estou indo para Fortaleza, estou indo para vários lugares para fazer esse tipo de coisa, porque realmente há uma necessidade de alguém que coloque isso de uma maneira prática. As pessoas estão ouvindo muita teoria, né? Tu vai lá para ouvir a história da inteligência, não sei. É válido, eu não digo que não, mas não é o meu estilo. Então, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu até estudo, sei, mas eu acho que isso não vai trazer para o público final algo que vai ser talvez diferencial. A gente precisa colocar coisas diferenciais. Prompts, a ideia de quais inteligências, né? Trazer uma lista de inteligências. Né? Eu tenho uma aqui agora recente que eu recebi, são 600 sites só de inteligência. Então, tem muito material. E o legal da comunidade, que eu acho que isso a comunidade de TI para isso é muito boa, né? A comunidade de TI, ela se ajuda. Então, hoje, diversos contatos que tenho, eu estou sendo sempre... Às vezes eu nem procuro, eu sou alimentado. Eles vão, Gustavo, me lembrei de ti, olha só que legal isso aqui. Aí tu olha assim, que legal, o cara mandou um troço. Às vezes, muito conteúdo de fora, né? Tem muito conteúdo em inglês, mas é fantástico, porque tu acaba criando um insight para usar no dia a dia. E eu procuro, né, de uma maneira mais simples, traduzir isso pro dia a dia. Porque eu acho que daí o usuário final pode levar um pouquinho para casa e levar isso de uma forma mais relevante. Eu adorei. Eu tive muitos insights, assim, eu já vou sair daqui, já vou procurar e, assim, ó, bem assim, minha cabeça tá dizendo... Não, e bem assim, eu vi de erros, sabe? Erros básicos. Porque teve uma vez que eu tava pesquisando e eu não tava sabendo saber perguntar direito, daí eu falei, cara, eu vou perguntar no Google, que é bem mais fácil, que eu abro um site ali primeiro. E, tipo, daí eu pensei, é que eu que não tô sabendo usar, porque se eu tô voltando pra perguntar no Google é porque alguma coisa tá errada. Então, agora, com os comandos, o segredo é os comandos, né? Se conseguindo se aprofundar bem nos comandos, tu consegue utilizar bem. E para se divertir, eu sempre brinco, né? Tentativa e erro, mas brinca de uma maneira assim, imagina, vocês citaram ali os parceiros. Imagina que tu está conversando com eles. É isso. Eu quero contar para ele um caos que aconteceu no dia de família, ou eu quero contar o que uma empresa está passando no setor de compliance. E como é que eu conto isso para a pessoa com quem eu estou junto hoje? Eu conto para ele normalmente assim, olha, a empresa tal, então a empresa autora, ela fez tal e tal coisa. Escreve isso. Ou fala com o teu celular, né? Porque tu pode falar, pode ter comando de voz. Olha, a empresa tal fez tal e tal coisa e o direito que existe aí qual é? E ele vai te dar a resposta. Porque ele entende linguagem natural. Aliás, a questão da linguagem natural é algo essencial que a gente tem que levar. Cada vez mais as máquinas estão se preparando para isso. As máquinas estão ficando inteligíveis
para a linguagem natural. A exemplo dos comandos, né? Não vou falar o nome aqui para ela não ser ativada, mas dos comandos de inteligência dos próprios celulares, né? Então, é importante e todos eles, importante que vocês façam essa questão cada vez mais da linguagem natural. Tipo assim, antigamente a gente dizia, me crie um despertador para amanhã às 7 da manhã. Agora, tu diz, me acorda amanhã às 7. É isso? Ela entende que ela vai botar um despertador amanhã às 7. Eu sou muito atrasada nesse sentido, sabe? Até de usar o relógio, assim, de dar algum comando pro relógio ou pro telefone. Me parece que eu não utilizo a ferramenta, eu não utilizo a integralidade da ferramenta, sabe? Sou meio pobre nesse sentido, assim. Mas, de ficar ainda fazendo, sendo que é muito mais prático eu falar, né? A gente tem uma brincadeira aqui em casa, eu, a esposa, eu tenho 2 filhas, né? Então, quando as gurias têm que levantar, amanhã é um dia, amanhã elas têm aula de manhã, no sábado. Amanhã a gente chega, num horário que elas não estão ali no quarto delas, elas têm uma Alexa no quarto. A gente chama e diz assim, amanhã desperta às 7, volume 5, que é um volume alto, com a música Fazendinha do Bita. 7 da manhã começa, bom dia! Todo mundo acorda. Então, essas coisas de tecnologia são divertidas, até porque a própria criança percebe que aquilo não é um fardo, né? As minhas filhas consultam a Alexa para saber do tempo, elas pedem música, elas sabem que aquilo ali é para se divertir. Então, é importante, né, esse tipo de situação para a gente poder usar e não ser usado, né? Acho que esse é o grande norte da tecnologia. Na próxima, se tu quer arrancar rabo, tu bota o bom dia com a Jojo Todinho. Tá achando isso aqui Ah, uma sim. escada? Ai, adorei. Obrigada, Gustavo, pela disponibilidade. É um prazer. Obrigada a todo mundo que ficou, que passou aqui vendo nossa live. Vai ficar salva aí no nosso perfis. Espero que vocês tenham gostado do episódio do Matiano dessa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada, obrigado. Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Se Deus quiser.